Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Estamos outra vez aqui no nosso programa, o programa que tem um título interessante, o Cordão de Três Dobras. E para isso nós estamos aqui envolvidos nessa coisa, nesse ministério familiar, estamos aqui envolvidos buscando a perfeição da família, buscando o Senhor Jesus, buscando Deus, que foi o criador da família, foi Ele que fez o casamento para que a família fosse abençoada. E hoje nós temos um assunto muito interessante, muito gostoso aqui para nós tratarmos. Logo, logo estaremos dando assim a nossa conversação, mas antes eu quero convidar a minha esposa Elaine, que sempre se faz presente com toda a sua beleza, que apresente os nossos convidados. Obrigada, amor Manassés. É um prazer estarmos de volta aqui, novamente, estudando e refletindo e aprendendo com este livro, Coisas do Casamento. E para compartilhar conosco esse estudo, nós temos um casal também que vai refletir conosco, o amigo Manassés, e eles vão se apresentar neste momento. Eu sou o pastor Silas, sirvo a Deus lá na Igreja Batista Viver Melhor em Cristo e com muita alegria estamos aqui para estarmos compartilhando das alegrias no cordão de três dobras. Obrigado, pastor Silas. Meu nome é Joelma e é um prazer poder estar aqui para tratarmos desse assunto que é tão interessante, né? E iremos falar um pouco sobre como no casamento nós podemos refletir Deus, né? Com certeza vai ser um tempo bastante edificante para nós. Amém. É verdade, muito obrigado ao Joelma, ao pastor Silas por estarem aqui conosco, é sempre um prazer e um aprendizado também, claro, porque o assunto de hoje é o ideal de Deus para o seu casamento, para o nosso casamento. Aí quando a gente se depara com um título desse, a gente fica pensando assim, o ideal de Deus para o casamento, o que Deus tem a ver com o casamento? Se nós estamos aqui, é você e eu, e todos nós fazemos parte, uma vez que os casamentos, segundo se propaga aí, até mesmo as autoridades fazem lei contra o casamento, e enfim, não tem mais aquela reciprocidade do que era antes, mas a palavra de Deus diz que quando Deus fez o primeiro casamento, Ele disse que era bom, e era muito bom, e nós acreditamos na palavra de Deus. Então, quando a gente olha e se dá conta de um título como esse, o ideal de Deus para o seu casamento, é porque Deus tem planos para cada qual de nós. Deus tem plano para a esposa e para o esposo, para os filhos, enfim. Nós vivemos hoje dentro de uma concepção da própria sociedade que muitas vezes deturpa há muitas coisas que não são legal, que não bate com a palavra de Deus. E quando eu olho um título como esse, eu fico pensando o que Deus quer para o meu casamento, não é? Ora, o casamento é um compromisso que se faz, ou seja, é um tratado entre um homem e uma mulher, é um compromisso que o casal tem, muito embora às vezes eles nem saibam disso, mas é um compromisso que o casal tem perante Deus. Sim. Ou seja, logo o casamento é para a glória de Deus. E como o casamento é para a glória de Deus, como é que a gente olha e vê tantos casamentos se desfazendo, deteriorando-se, e aí a gente fica triste com uma concepção de que por que isso acontece? O que falta dentro do casamento? É por isso que eu gostaria de ouvi-los, a opinião e o que vocês têm a dizer com relação a esse assunto. O que eu penso, segundo o que a gente estuda nesse capítulo, é que Deus é o autor. E Deus é um ser relacional. Ele gosta de se relacionar. Então, quando Ele idealizou o casamento, Ele idealizou para que o homem pudesse se relacionar com Ele também. O homem e a mulher se relacionando com Deus. Então, o propósito de Deus, ao estabelecer o casamento, não foi para que o homem ficasse só, mas com a sua companheira pudesse compreender também a presença de Deus. Por isso que, para mim, o título do programa, O Cordão de Três Dobras, é muito importante,
porque temos aí a presença de Deus em primeiro lugar no casamento, precisa estar presente, a presença de Deus, a presença do homem, a presença da mulher. Certo. Compreendendo que o autor dessa aliança, conforme você falou, desse compromisso que o homem e a mulher assume diante de Deus, o autor é Deus. Deus tem um propósito maior do que o homem viver uma vida independente, sozinha e solitária. E você, amor? Eu entendo assim também, pastor, porque Deus, ele é um relacionamento, né? Sim. Então, quando nós realmente colocamos ele em primeiro lugar, o nosso livro diz o ideal de Deus para o seu casamento. Então, qual é esse ideal de Deus, né? E o senhor falou certo aí no cordão de 3 dobras. E eu entendo assim, que esse relacionamento, porque Deus é amor, então ele tem em 3 pessoas esse relacionamento. Tem o Deus que nos amou, tem Cristo Jesus, que é seu Filho, e tem o Espírito Santo, que é o Consolador. Sim. Então, ele se relaciona também. Então, para ele poder demonstrar esse amor tão grande por nós, ele também instituiu o casamento. Porque o casamento não é para a pessoa deixar de ser só, é para a pessoa se relacionar também com Deus, através também de um relacionamento conjugal. Sim. Então, é importantíssimo realmente a gente crer e colocar essa verdade bíblica realmente, de que Deus, como o senhor falou, é o primeiro, é o principal no nosso relacionamento conjugal. E você, Joelma? Então, eu estava vendo aqui, logo no início desse capítulo, quando fala que quando Deus fez todas as coisas, ele disse que tudo era bom, né? E eis que era muito bom. E eis que era bom. Mas quando viu Adão sozinho, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Verdade. E aí ele providenciou a esposa para Adão, né? Então, nós vemos Deus no início de tudo, né? Então, o casamento ele vai fazer isso, ele vai mostrar esse relacionamento de Deus, da Trindade, né? O casamento tem essa finalidade também, de demonstrar esse relacionamento da Trindade. Certo. Eu acho interessante que tem umas coisas assim que eu gostei muito do que a Joelma disse, é que eu penso assim, né? Eu não sei, a Bíblia não diz isso, né? Adão estava lá, não podia morrer. Dando nome aos bichos. Dando nome aos bichos. Eu não sei se ele caía, se ele tomava banho. O certo é que ele não podia morrer, ele não tinha pecado, não é? Exato. E aí ele ficava olhando lá e Deus lá olhando e disse, rapaz, esse cabra não é bom que ele fique sozinho mesmo, não. Aí, o que eu acho interessante de tudo isso, sabe, gente, é a criatividade vem em seguida, né? Porque Deus está lá, aí ele faz Adão cair num profundo sono e tal. Aí quando ele vê aquele avião na frente dele, né? Ele diz, essa é o osso dos meus ossos. Isso. Ele vira um poeta. Virou um poeta na hora. Ele vira um poeta, né? Ele fica saltitante de alegria. Por quê? Porque agora ele percebeu que a coisa começou a ficar gostosa, a coisa começou a ficar boa demais. E aí dentro do casamento é justamente isso, essa compreensão, essa coisa mútua, acordada entre o casal, sabendo que no casamento o casal tem que se relacionar com Deus constantemente, não é? E por isso que o casamento nos ensina o amor de Deus. Isso. O amor que Deus tinha por Adão, ao ver ele só, e fez uma companheira idônea, que fosse semelhante a ele, que pudesse compreendê-lo e ele pudesse dar continuidade ao plano que Deus tinha para a humanidade. Poxa. Aí Adão deve ter falado, né, como o nosso livro, o autor aqui sugere, né? Ela é igual a mim. Sim. Porque foi muito feita interessante. a partir de mim. Né? Feita a partir de mim. Feita de mim, né? Então ele se sentiu assim, puxa vida, feliz, né? Porque veio dele, né? E porque ele estava ali com os bichos
Só cada um fazia lá a sua, uns berravam, outros faziam, mas ninguém, mas ela não, ela falava, eles já começaram, né, a se comunicar, né? Exato. Mas aí Deus, né, aqui no nosso, em Gênesis 2:24, começa já ensinando esse relacionamento, né? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que eu acho interessante, sabe o que é? É que esse Deus, ele é muito maravilhoso. Por quê? Porque na criação de um, ele faz dois, né? Sim. Mas no casamento, como ela me leu aqui, de dois faz ele um. faz um. É uma coisa interessante. É mistério mesmo. É mistério de Deus. E isso só acontece na família. Sim. Só acontece dentro do casamento, não é? O casal de namorado não pode ser um. O casal de noivos não pode ser um. Mas no casamento, se torna um. Vão se tornando um. Porque a complexidade do casamento é assim, eu fico às vezes pensando, né? Por exemplo, nós temos 42 anos de casado. E aí eu fui para dentro do casamento com a Elaine e ela veio para dentro do casamento, duas pessoas que trouxeram os seus costumes, seus hábitos, costumes, tudo para dentro do casamento. São dois pecadores, né, que se juntam, mas aí é que entra o amor de Deus, o relacionamento. E aí é quando você vai se tornando uma só carne, porque não se torna uma carne de imediato, logo após o casamento, vai dando continuidade na história. E aí eu olho assim, e aí eu lembro que diante das lutas, das dificuldades que todos nós enfrentamos, às vezes fica alguns arranhões, mas são arranhões que acontecem, não vou dizer naturalmente, porque somos pecadores lavados pelo sangue de Jesus, mas eu digo assim, é que acontece em função de que parece da própria natureza. Da própria natureza pecaminosa, não é? Sim. E aí a gente vai olhando e, puxa vida, a gente fica saltitante quando vê uma família organizada, vê uma família arrumada, né? Quando vê um casal assim já com alguma idade, mas o zelo, eu sempre digo o seguinte, agora está com um mês e pouco, né? Que eu perdi minha mãe e meu pai e eles viveram 67 anos juntos. Uau. É muita vida, chão. Muito chão. Por isso que o autor do livro fala que o casamento é para a gente experimentar a graça. Certo. É a graça de Jesus que permite que a gente possa compreender o outro e perceber no outro a figura de Jesus. Porque quando eu olho para o casamento, eu não olho para o meu casamento, pensando só em mim, egoístamente. Claro. Eu preciso pensar no que Deus está me proporcionando para glorificá-lo. Entendi. Por isso que o casamento, o planejado por Deus, é o casamento onde Jesus Cristo está unindo, está presente com a sua graça, com o seu amor. Isso. E aqui também no nosso livro, o autor, ele pontua isso aqui, né? Que o casamento não é um substituto de Deus. Sim. É interessante, né? Porque nós temos os nossos ideais, uma esposa, um esposo, mas Deus acima de tudo, né? Sim. Quando a gente quer transferir um relacionamento para estar amando e estar cuidando e estar se dedicando mais ao marido e Deus, né? Ele não é o substituto do casamento. O casamento é um relacionamento, eu, você, Deus em primeiro lugar. Presente. Deus presente, né? É interessante com relação a isso que a irmã Eliana está falando, é que, Elaine, desculpa, que muitas das vezes acontece, cria assim expectativas, geralmente a moça, né, a mulher, ela cria muita expectativa com relação ao esposo, e essas expectativas que ela transporta para o esposo é uma expectativa que só Deus é capaz de suprir. E aí o esposo não consegue suprir porque é o espaço de Deus. Decepciona, né? E isso acaba causando frustração nela. Mas quando ela coloca Deus no coração e na mente, certo, tudo muda. Tudo muda, porque essa expectativa vai para quem é para ir. E ela vai esperar para Deus. Exatamente. E ela vai esperar do esposo
o normal, né? A questão do relacionamento, da conversa, do companheirismo, enfim. Os ideais, né, a serem alcançados. É verdade. E aí, o que eu vejo é justamente isso, Joelma, é que nós não podemos, sob forma alguma, amar o nosso cônjuge mais do que Deus. Não é? Não tem como, não tem como ser assim. Aí o casamento vai dar errado, né? Vai dar errado. Agora, o que eu vejo é assim, esse compromisso, a graça de Deus pairando, derramando sobre os casais, a orientação divina, sempre buscando no manual do fabricante. Tá tudo lá, tá tudo escrito lá. E quando a gente olha, a gente fica alegre, fica. Mas por que nós ficamos alegres? Porque apesar de nós, Deus atua, Amém. Deus derrama, Deus dá graça. E isso satisfaz o homem que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor. E é por isso que o casamento é para a glória de Deus. Porque Deus fez o casamento para que o homem tivesse essa situação do planejar, de prosperar junto, de jogarem juntos sempre. E de crescer. De crescerem juntos, claro. Juntos. É verdade. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente vê em Jesus um exemplo que Deus gostaria de ver em cada um de nós, principalmente no casamento. Certo. O exemplo de abrir mão, ele abriu mão da sua glória para estar aqui. E aí no casamento também, para que eu possa compreender o que Deus tem, eu abro mão daquilo que eu acho que é importante para mim, para que a presença de Deus possa se manifestar sempre. Certo. E é tão bom, eu não sei se vocês têm uma opinião assim meio diferente, é tão bom que o relacionamento feliz e gratificante, porque às vezes, muitas vezes a gente associa esse relacionamento gratificante, bondoso, ao bem-estar, ao poder aquisitivo. Aí não é nada disso, né? A gente pode ser feliz numa casinha de barro batido, não tem nenhum problema, porque ali está o seu céu, né? Nós podemos dormir numa cama de ouro, podemos comprar uma cama de ouro, podemos, não tem nenhum problema. Eu quero ver você dormir, sabe? Em paz, sabendo que está dormindo numa cama de ouro, entendeu? Tá certo. Então, coisa boa é realmente falar sobre vida conjugal, sobre casamentos, da orientação divina. Por quê? Agora, o que eu vejo, e daqui a pouco a gente vai fazer um comentário sobre isso, é que mesmo a Bíblia é espetacular, Bíblia, mesmo assim, na própria Bíblia a gente vê casamentos desajustados, casamentos que não deram certo. Mas daqui a pouco a gente começa e volta de novo, tá? Um abraço, daqui a pouco. Estamos de volta aqui com o nosso programa, o Cordão de Três Dobras, e na sua participação, na sua audiência, você pode muito bem nos escrever, mandar um e-mail para nós, dizer ou mesmo solicitar outros assuntos, mas sempre dentro da base da família, que aí a gente pode estudar e verificar. Desde já agradecemos a sua audiência, a sua devolução através do joinha, através de como você se manifestar, né? E aí a gente vai tentar responder algumas questões que você pode fazer também. O certo é que nós já agradecemos a sua audiência. E no final do primeiro bloco, nós estávamos entrando num assunto que foi criado para aparecer com Jesus. Sabe, eu acho que essa relação de graça de Deus sobre o casamento, uma relação de confiança mútua, de fidelidade, uma relação na qual nós trazemos para dentro do nosso casamento, primeiro, a confiança que nós temos que ter com o nosso cônjuge, né? Minha esposa, e a recíproca também seja verdadeira. Mas tudo isso provém da graça de Deus, porque por nós mesmos nós não estaríamos nem aqui agora, né? Mas aí o autor do livro, ele faz uma coisa interessante: nós criados para se parecer com Jesus. Ora, se nós somos criados
para se parecer com Jesus, nós temos que melhorar um bocado. A cada dia. Nós temos ainda que melhorar um bocado. Aí eu gostaria de ouvi-los. Não sei se você quer fazer tecer algum comentário. Criado para se parecer com Jesus, né? E aí o livro nos dá aqui alguma reflexão, alguma orientação, né? Como é que nós vamos se parecer com Jesus, né? E aí o autor aqui, ele fala que para nós conseguirmos nos parecer com Jesus, é quando nós o conhecemos verdadeiramente. E como é que nós vamos conhecer verdadeiramente? Se nós buscarmos cada dia, orando, lendo a Bíblia, aprendendo cada dia mais, servindo, sendo obediente, então nós vamos tendo aquele relacionamento mais estreito. Então nós vamos ficando mais parecido com Ele justamente por isso, porque nós vamos ficando mais pertinho dEle. Quanto mais perto nós estamos dEle, mais pecadores nós nos consideramos. Então isso vai quebrando realmente essa barreira, vai quebrando essa distância, né? Então, eu achei muito bom esse comentário dele, de que nós devemos realmente crescer o nosso relacionamento com Jesus. E isso é marido, mulher e nós como casal. Sim, então, logo aquele corinho assim que diz, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. No casamento, então, às vezes, mesmo Jesus estando no casamento, às vezes ainda acontecem coisas. O que a gente aprende no livro, nesse comentário que a irmã Elaine está fazendo, é que Jesus é a imagem perfeita de Deus. Sem dúvida. Isso. Então, a gente precisa, o nosso espelho precisa ser Jesus. Para ser Jesus, é a receita que a irmã deu. A gente precisa conhecê-lo e torná-lo cada vez mais real na nossa vida. Naquilo que a gente precisa fazer, naquilo que a gente precisa estar, nesse compromisso que nós assumimos com Deus. Então, o que Deus exige de nós é que nós possamos, a cada dia, parecer o máximo possível com Jesus. Isso. Pois não, pode falar. Pois não, Gelma. Olha só, no primeiro parágrafo desse subtítulo diz assim: Jesus é aquele que completa você como pessoa, criada para uma vida de amor. Então, nós somos completos em Cristo. Então, aquela falácia que a gente sempre ouve: o meu marido é aquele que me completa. Vamos corrigir, né? Vamos corrigir. Quem nos completa é Jesus. Amém. Né? E aí, continuando, aqui tem algumas orientações para os maridos e para as esposas, que está baseada lá em Efésios, né? De como esse marido está. A Bíblia ela nos ensina sobre todas as coisas, de como nós devemos viver de maneira que agrada a Deus. E ela ensina também sobre o casamento. Quando diz lá no capítulo 5, no versículo 25 a 27, que diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Certo. Então, aqui é o que? A orientação para o marido de como ele deve tratar a esposa, né? Amar sua esposa como Cristo amou a igreja. O padrão é altíssimo. O padrão, bem alto, né? mesmo. É altíssimo. Olha, eu vou dizer uma coisa, isso aí, eu vou usar uma expressão assim, bem mais dura assim, é difícil. É difícil, não é? Porque Mas é difícil, sim. Mas se Deus colocou na palavra, porque Ele vai nos capacitar. É possível na dependência dele. Na dependência, exatamente. porque é Cristo, é possível, né? na dependência dele. É isso mesmo, pastor. A capacitação, ela vem através da sua graça, claro, Sim. e dessa obediência, Sim. que não só mas o casal, Sim. né, se propõe a ter dentro do relacionamento, o relacionamento com Deus, o objetivo é Ele, para Ele, é por isso que Ele diz que o casamento é honrado, né? Sim, sim. O casamento é honrado. E eu penso que dentro, pastor, assim, dentro do coração de Deus, não há lugar ou plano para a humanidade como opressão, Sim. como coisas assim
parecidas, não, porque Deus é amor, Ele é a santidade. Então, Ele quer o bem do homem, para isso foi que Ele fez a família, para que a família fosse abençoada, para que a família tivesse os seus acordos, tivesse também as suas lutas, mas que Ele sempre fosse lembrado, que Ele fosse sempre o alvo de cada qual, o alvo da família, o alvo da esposa, do esposo, dos filhos, para que essa graça, esse contentamento, essa abnegação que a gente tem que ter, sempre fosse arraigada da graça de Deus, para que nós pudéssemos agir conforme aquilo que Ele quer. Porque quando nós, a própria Bíblia diz isso, e eu gosto da Bíblia porque a Bíblia ela não esconde o pecado de ninguém. Não é? Traz luz. Aí, porque se a Bíblia fosse escrita tirando algumas coisas, por exemplo, vamos falar, Davi, por exemplo, quem escreveu poderia ter omitido aquela parte com Batseba e etc. E a Bíblia ficava toda bonitinha. Não, mostra para a gente saber que isso é errado e a gente não deve fazer. E que Davi era o homem segundo o coração de Deus, né? Sim. Por quê? Porque ele pediu perdão, Senhor, retira tudo, tira o meu ouro, tira as minhas mulheres, tira tudo, mas não sai de perto de mim. Que coisa boa! Que reconhecimento. Que reconhecimento! Essa é a nossa dificuldade muitas vezes. Sim. Né? Porque não é o caso como Davi, porque eu sempre digo que Davi, meu irmão, era um homem segundo o coração de Deus. Como pai de família não prestava, entendeu? Não tenha Davi como exemplo, como pai de família, mas dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus, dizer que ele dependia de Deus, sim, aí sim, ele foi o que foi e a gente se inspira por quê? Porque apesar da família não ter dado certo, ele nunca desprezou o Senhor. Não. Sempre buscava a presença do Senhor. E é isso que muitas vezes nós, no nosso casamento, nós queremos agir por nossa conta própria. Queremos fazer dar certo. Nós erramos porque as coisas boas que eram para nós copiarmos, nós... Justamente, né? E aí, Manassés, a Joelma falou para os homens, né? As orientações, mas também tem para nós mulheres. E no versículo 1 Pedro 3, de 1 a 2, diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Quer dizer, uma mulher que teme ao Senhor, que está dando esse testemunho, né? Ela também tem essa responsabilidade de levar o seu marido também a conhecer Jesus, a colocar em prática, a aprender tudo de Jesus, né? E aí ele fala bem aqui no final, porque marido e esposas devem igualmente olhar para o exemplo de Cristo ao viverem um com o outro no casamento. Então, quando um dos cônjuges não conhece, um é mais responsável para que aquele outro que não conheça Cristo venha a aprender, né? A conhecer a Cristo, justamente para que, aprendendo, ele venha a obedecer. E assim o casal vai, né, desenvolvendo o relacionamento no casamento, né? Que contribuição minha esposa deu, né? Porque ela disse assim, que as mulheres devem ficar caladas. Não foi calada, que elas, através do silêncio, elas ganham os maridos, sim, verdade, né? comportamento. Mas é verdade, irmão, você tem razão. Aí, Joelma, você acha que é isso mesmo? Com certeza. E Efésios, né, ele complementa também dizendo que mulheres sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. E um detalhe, quando uma esposa tem um marido que a trata, que a ama, como Cristo amou a igreja,
É fácil ser É submissa fácil, eu também concordo. Pastor? Certo. Essa questão da submissão é uma coisa que já houve outras épocas, houve Sim. mais debates. Resistência, mais Houve resistência. Mais resistência, isso, pastor, obrigado. Hoje eu penso que a graça já encheu o coração né? de muitos, sabe, sobre isso. A questão toda, o que ocorre é que as pessoas não compreendem a palavra. Por não Não tem compreender, conhecimento. aí Isso. ignoram. Porque a responsabilidade que o homem tem diante de Deus é muito maior do que Sem dúvida. se parecer igual a Jesus. Assim, voltando um pouco lá pro início, né? Eu penso que as mulheres, elas sempre têm um jeitinho, né, de ganhar, né? Eu imagino assim, eu imagino essa cena. A Eva não chegou lá com Adão e disse: come, Adão, tá aqui, é boa, essa fruta é boa. Ela disse: Adão, rapaz, olha, essa fruta é gostosa. Tá bom, eu já Aí ele devia ter dito: não, o Senhor disse que não era para comer, mexer. faltou liderança. Não é nem para olhar. Não era nem para olhar, faltou liderança. Então, quando a gente olha isso, aí a gente percebe que hoje, como essa questão, eu não vou dizer feminina, mas a situação própria de algumas famílias, onde a mãe, a mulher, a esposa é o marido e a mãe ao mesmo tempo, tem a criação de filho, ela trabalha. Todo um contexto, né? Tem dentro desse contexto essa própria necessidade o faz líder, não é? Ela o faz líder, porque ela está acostumada, ela sabe a situação. Então tem casos e casos. E quando a gente olha na busca do Senhor Jesus, olhando para Ele, buscando sempre a sua presença, requer de nós um sacrifício, sim, porque muitas vezes nosso coração quer falar mais alto. E quando a gente quer falar mais alto, a gente sempre tem que pensar uma coisa: não, Eu estou glorificando a eu Deus. estou glorificando a Deus com isso, né? Eu estou facilitando. Não, não é por aí. Eu penso que o Senhor Jesus está presente na nossa vida e Ele gostaria de ser convidado sempre, Sim. nas mesmas ocasiões, isso, mesmo que dificuldade. Por isso, Manassés, que a Bíblia, ela tem um ensino para que os nossos casamentos possam ser conforme o título. O título. O cordão de três dobras não dobra facilmente. Isso. É resistente. É mais forte. É forte. É. Porque a presença de Deus sempre vai estar imperando na vida. Jesus vai estar ensinando tanto o homem como a mulher. É verdade. Eu acho que faz essa questão do ensino, pastor, do relacionamento sobre o título do nosso programa, fica mais difícil, porque eu penso assim, o cordão de 3 dobras. A família, eu vou dar um exemplo assim, bem simples, mas é assim, o jovem casal que vai casar e eles casam, e eles têm que ir com a presença do Senhor, sabendo que é como um time de futebol, tem que jogar do meio campo para frente, fazendo gol. Ele não pode ficar atrás na retranca e deixar a esposa lá na frente, ou vice-versa. Por quê? Porque corre o risco da gente errar. Por quê? Porque faltou a objetividade, faltou conversar com o Senhor Jesus, dizer: Senhor Jesus, estamos começando agora, né? Ou mesmo nós que já estamos andando aí. Essa conversa tem que ser sempre, né? Tem que ser sempre. Renovando. Sempre renovando. Por quê? Porque as coisas acontecem muito rapidamente. E as nossas atitudes, tem no livro de Atos, lá no dia de Pentecoste, né? E diz assim: de repente veio um vento impetuoso, né? No casamento também. De repente você maltratou a sua esposa. Uma atitude, de repente uma atitude, uma coisa boba. Aí magoou.
É de repente as coisas acontecem. E quando esse de repente acontece e que não é uma coisa boa, só tem uma coisa... De repente esqueceu. De repente esqueceu. Né? Verdade. Então, o Senhor Jesus tem que fazer parte sempre, sempre da De família. repente deixou né? de amar, de repente deixou de ser submissa, de repente deixou um pouquinho mais a palavra de Deus. Então, tem que realmente estar voltando sempre, né? É verdade. Então, a gente precisa sempre estar com os nossos, de repente, bem associado à pessoa do Senhor Jesus. Para quê? Para que a gente erre menos, Exato. não é? Porque se não fosse a graça do Senhor Deus na nossa vida, através de Jesus Cristo, não teríamos aí um número muito grande de família deteriorada, um número cada vez maior de divórcios. De relacionamentos fragilizados, né? E Pela a gente, falta de Deus. a fala, assim, esse contentamento nosso não é o poder aquisitivo, não é nada disso. É simplesmente a presença do Senhor nas nossas vidas. Dando graça. Dando graças a Deus por tudo, claro. E a graça dele que, apesar de todos nós, o Senhor, ele sempre está derramando, porque ele não faz acepção de pessoas, não disse assim, maridos ruins, venham para cá, vamos escrever aqui, vão orar o Pai Nosso aqui 70 vezes, vamos escrever o Salmo 139, 17 vezes. Não é isso. Mas daqui a pouco a gente volta para o último bloco, querido, viu? Muito obrigado. Olá, estamos de volta com o nosso programa e agora no último bloco, e solicitando a você que nos dê um retorno. Deixe lá o seu like, deixe o seu joinha, escreva para nós, diga como é que você está vendo o programa, faça alguma sugestão dentro da família, um assunto que nós pudéssemos abordar aqui, para que a gente possa, através da sua sugestão, cada vez mais melhorarmos o nosso programa. É um programa simples, é verdade, mas a família é fundamental, nós nunca vamos abrir mão da família, e quando se tem uma família abençoada, ela serve de exemplo para muitos, porque se existem pessoas que são contra a harmonia da família, a ternura da família, porque são contra, porque o homem tem que se fazer de algumas coisas erradas, porque se separa, o homem pode ter muitas mulheres. Não, isso não é certo, isso não é correto, porque apesar das dificuldades, das lutas, quando nós convidamos para o Senhor Jesus para estar conosco dentro da família, pode ter certeza que por mais que façam propaganda contra a família, eles têm inveja das famílias ajustadas, dos pais responsáveis, dos maridos que amam suas esposas, dos filhos que são criados ali no regaço do amor. Isso é coisa boa, isso é coisa importante. E você imagina o que é um filho criado numa família com ternura, com aconchego, com o amor de Deus, com toda essa criação, com toda essa instrução dada através da palavra do Senhor. Portanto, nós sempre vamos estar aqui conversando sobre família. E conversando sobre família, vamos para o último tópico, porque nós temos que convidar o Senhor Jesus sempre para fazer parte do andamento da família, das atitudes, das nossas palavras e até mesmo dos nossos de repentes de ira. Por isso é muito importante para todos entenderem a importância de ter Jesus no casamento. Jesus precisa ser uma pessoa primordial. Ele tem que ser respeitado, honrado, tanto na presença da esposa como do marido, tanto na ausência como na presença, em todos os momentos, dos filhos inclusive. Então nós precisamos entender que o padrão de Deus para cada um de nós é o Jesus Cristo, o Filho amado. Isso. Ele é o nosso padrão. Tá certo. Você, Monteiro? Aqui em Hebreus 1:3 diz assim: o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é a imagem perfeita de Deus, a imagem perfeita que nós fomos criados para ser. Então, quando o nosso tópico fala aqui que nós devemos nos parecer com Jesus,
a gente analisa isso aí, né? Que por causa do nosso pecado, porque todos nós, né, somos pecadores, e nós que já o aceitamos, Cristo Jesus como Salvador, Ele nos resgatou, mas a nossa imagem, por causa do pecado, ela é distorcida diante de Deus, né? O nosso pecado nos deixa feio diante de Deus, mas vem o Senhor Jesus, né? E restaura. E Ele nos restaura, é lindo, né? Então é por isso que nós aqui cremos realmente na palavra, na Bíblia, porque a Bíblia vai nos trazer esses ensinamentos, né? E nós, como somos realmente cristãos, que cremos no Senhor Jesus como o Senhor de nossas vidas, nós cremos na palavra de Deus e nós estamos estudando assim para que nós possamos cada dia mais melhorar o nosso relacionamento, o nosso casamento, né? E aí, Joelma? Então, e dessa forma, né, tendo Cristo em nós, trazendo isso para o casamento, nós teremos todas as condições necessárias para ter um relacionamento saudável com o nosso esposo, no caso, aqueles que têm filhos com os filhos, a família como um todo, né? Por quê? Porque a gente vai ter o amor de Deus no nosso coração. E somente com esse amor a gente é capaz de amar o nosso esposo com todas as qualidades e defeitos que ele tem, e ele também terá condições de nos amar com todas as qualidades e defeitos que nós temos, que eu tenho. Mas tudo que na dependência do Senhor, né? Tendo Cristo nos fortalecendo, nos unindo, nos aproximando e nos levando para mais perto dele, né? Então é necessária essa dependência de Deus o tempo todo. É uma dependência constante, né? Não tem como a gente se afastar. Não tem como. Por quê? Porque é uma necessidade. Primeiro, por quê? Porque nós somos pecadores, e não tem jeito, né? Lavados pelo sangue de Jesus, é verdade, salvos por Jesus Cristo, mas somos pecadores ainda enquanto estivermos aqui. Agora, o objetivo de trazer Jesus para dentro, de convidar Jesus para dentro do seu casamento, é justamente esse, porque aí vem a graça, e a graça enche o nosso coração, e de repente a gente começa a olhar de um ângulo e ver que as coisas começaram a mudar para melhor também. Por quê? Porque a graça, ela supera todas as outras dificuldades, como disse a Joelma. O esposo passa a compreender, e a recíproca também é verdadeira. Os defeitos, às vezes a gente diz assim, a Elaine diz, não, você tem mais virtude, tem muitos defeitos. Tem, é verdade, mas esses defeitos, com a graça do Senhor Jesus, ela faz por parte dela. Eu sempre digo que ela fez um bom casamento, eu fiz um bom casamento, né? Eu fiz um bom casamento. Mas por quê? Porque é a graça do Senhor Jesus, que ela é inexplicável. Ela supera, ela supera tudo isso, não é? Como disse você no início, esse quantitativo familiar que tem essa vontade. Eu sempre digo para ela assim, tem uma coisa que eu gosto, pastor e Joelma, é sair do trabalho e chegar em casa. Sim. Como eu gosto de voltar para casa, sabe? Como eu gosto de voltar para casa. Ainda mais agora que os filhos tudo casaram, só está eu e ela, não é? Então, e aí você vê que isso faz bem, é uma satisfação, né? Uma alegria. E isso não vem de nós, é dom de Deus, é graça de Deus. Aí, né? quem não tem Jesus não tem esse prazer de estar com Jesus e a esposa em casa. É verdade. Por isso há uma necessidade que as pessoas possam compreender essa necessidade da graça de Deus, de permitir, de tocar no nosso coração para que a gente possa crer em Jesus Cristo. É verdade. Ou seja, então, Jesus Cristo, ele é a resposta. Isso. Né? Ele é a resposta. E por que às vezes a gente vê, mesmo dentro dos nossos arraiais, algumas dificuldades? Aí eu posso dizer aquilo que você já disse aqui. Não está consultando o manual do construtor. O manual do fabricante. Estamos procurando as nossas soluções. Sim, soluções humanas. Se Jesus é a resposta, então quem é que vai dar a solução? É Ele. Então nós temos que estar intensamente buscando realmente, crendo que Ele vai estar no momento, porque o casamento tem dificuldades
relacionamento familiares, filhos, sogra, sogro, familiares. Nós temos dificuldade. Então, essa dificuldade nos traz sofrimento. Sim. Né? Então, quando nos traz sofrimento, quem é que toma conta desse sofrimento? Jesus, né? Exato. Glória a Deus, né? É isso mesmo. É gostoso, né? Tudo isso, essa questão que a Elaine colocou de querermos agir por conta própria, é que faz com que dentro dos nossos arraiais, sem ser consultado por Jesus e querermos agir pela nossa própria inteligência, pela nossa força, na força do braço, complica por quê? Porque Jesus ficou de lado. Sim. Não é? Ele foi ignorado. Ele foi ignorado. E Isso. nós não podemos fazer isso, ignorar a presença do Senhor. Porque a satisfação, eu penso assim, a satisfação de quem tem Jesus no coração é mesmo que esteja com luta, com dificuldade, ele tem esperança, né? Como diz aquele hino, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, né? Eu posso estar aqui com algumas dificuldades, agora à noite, mas Senhor, me dá um sono e amanhã me faz o retorno da alegria de novo, né? Deixa eu perdoar minha esposa me perdoa, né? E aí a gente vai vendo que há uma questão de mão, uma pista de dois, de retorno, de mão dupla, mão e contramão. E aí a gente se une, se guarda e o Senhor vai abençoando e aí a gente vai prosperando, fazendo com que aquilo que nos tornou por alguns momentos desagradável não possa mais acontecer. Não quer dizer que nunca mais vai acontecer, mas quer dizer que nós temos esperança porque o Senhor Jesus está conosco, né? É interessante também, irmão Manassés, é que conforme a gente está próximo de Deus, através da leitura da palavra, da oração, a gente consegue enxergar mais os nossos erros, né? Isso. Porque assim, nos atritos que acontecem no casal, você consegue, quando você está perto de Deus, você reconhece que você errou e você vai até Ele e pede perdão, né? Mas se você está longe, não ora, não lê Bíblia, não tem aquela vida de comunhão, você não consegue enxergar que o erro muitas vezes está em você, né? E por não enxergar, você acaba cometendo vários erros, né? As acusações, né? Isso, e vai se afastando um do outro, Isso, né? E a partir do momento que você toma aquela decisão, não, eu vou buscar o Senhor, você começa a enxergar, que Deus mostra, né? Mostra. Que à medida que a gente se aproxima da luz, a luz ela vai mostrar aquilo que está, os pontos, né? Os pontos escuros, os pontos que a gente não está enxergando. E aí a gente vai fazer as correções que precisam ser feitas, vai pedir perdão, primeiro a Deus, né? Porque o nosso pecado sempre é contra Deus. E aí a gente vai pedir o perdão de Deus e vai chegar para o esposo e vai conversar, olha, eu errei, eu falhei, me perdoa. Vai ter isso. Uma outra atitude, né? Tá certo. O que eu vejo é assim, quando tudo isso que a Joelma falou acontece, a gente provém de que a graça de Deus, a presença do Senhor Jesus no casamento, ela vem para fazer o bem. Sim. Não é? Não tem como não deu errado e você dizer que é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é que a gente permaneça casado, nos amando sempre, né? O que eu acho hoje, principalmente hoje, as pessoas tomam vitamina D, vitamina A, não sei, um complexo vitamínico. No casamento é aquilo que a Joelma falou agora. Tem uma vitamina que é fundamental, BO. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Essa vitamina é fundamental para o casal, né? E por quê? Principalmente para aqueles que ainda estão pensando, ou namorando, ou estão noivos, que estão pensando em constituir família. Nunca deixe essa vitamina de lado. Bíblia e oração. Porque com Bíblia e oração a gente sempre vai convidar o Senhor Jesus para estar conosco no nosso casamento. E quando Ele é convidado, meu irmão, ele não falta uma festa. Entendeu? Ele vai mesmo, né? Você quer fazer algum comentário agora?
Não, agora não. Não, então, porque já está se aproximando do fim ali, eu vou pedir que, agradecendo a presença do pastor Silas e da pastora Joelma, sua esposa, que continue sempre nos abrilhantando com a sua presença aqui. Amém. E aí eu vou passar agora a vocês que façam as suas considerações. O casamento exige um compromisso. Nosso casamento exige um compromisso. Nós assumimos o compromisso diante de Deus, diante da sociedade. Esse compromisso exige também a presença de Jesus. Então, a graça significa que é um favor que a gente não merecia, mas Ele nos dá para que a gente possa estar fortalecido todos os dias. Amém. Muito obrigado, pastor Silas. Joelma. Voltando ao título, né? O ideal de Deus para o seu casamento é que Ele esteja presente. Né? O ideal? O ideal. O ideal é que Ele esteja presente. Porque se Ele não estiver presente, não vai chegar no ideal. Não tem objetivo nenhum, né? Não tem. Tá Até certo, porque Joelma. o casamento, ele reflete o próprio Deus. Né? Então, se Ele não está ali, não está refletindo Ele. É verdade, então, Joelma. É preciso ter a presença dele, é a necessidade do casal buscar separadamente e também juntos, né, a presença de Deus em oração, em leitura da palavra, para que eles sejam fortalecidos. O mundo é mau e o mundo quer destruir a família, quer destruir o casamento, mas se eles estiverem firmes na presença do Senhor, eles vão ter tudo aquilo que for necessário para atravessar cada luta, cada crise, cada dificuldade. Amém. Muito obrigado, Joelma, pela a sua explanação aí, já agora nas considerações finais. E é verdade, tudo que nós pensamos e tudo que nós fazemos quando o Senhor Jesus está conosco, você pode ter certeza que vai dar certo. Se não deu certo, é porque nós não convidamos. Amor, você, as suas considerações. Então é isso, que é o que nós aprendemos, né? Que eu pude aprender também, o ideal de Deus para o nosso casamento e para de todos que estão nos ouvindo, né? Que aprendemos assim, que Deus nos amou de tal maneira que enviou Cristo Jesus para as nossas vidas. E esse amor extraordinário nós precisamos experimentar a cada dia, individualmente, eu como esposa, você como esposo, para que nós possamos viver esse lindo casamento, que é verdade, tem muitas lutas, mas o extraordinário amor de Cristo Jesus por nós é que nos constrange, que nos faz, que nós possamos cada dia mais estar aprendendo, estudando aqui as coisas do casamento que nós aprendemos hoje, né? Muito obrigado, amor. As coisas do casamento são interessantes, né? Eu gostei assim do título, porque eu gosto de livros assim, não muito teológicos, sabe? Teologia mas qualquer pessoa que for numa prateleira de uma livraria vai ver lá coisas do casamento. E aí você olha e diz, poxa, um título muito simples, né? Mas quando você vai ver o conteúdo, é espetacular. E quando a gente olha para o ideal de Deus no casamento, a satisfação que Ele, o próprio Deus, tem. Eu acho isso bacana demais. Eu vibro, por quê? Porque eu conheço o meu lugar, eu sei quem eu sou. Certo. Ou seja, eu sou menos que nada, entendeu? Verdade. Eu sou menos que nada e Deus nos trata assim com toda essa abnegação, derramando da sua graça sobre nós, sobre a nossa família. Meu irmão do céu, o que mais que tu queres, né? O que mais que vocês precisam, né? Parece tão pouco, a minha né? Mas presença parece tão pouco, mas é imenso. né? Mas é imenso a gratidão que nós temos que ter para com o Senhor Jesus. Meus irmãos, muito obrigado, amor, muito obrigado, Joelma, muito obrigado, pastor Silas. Daqui a pouco a gente vai encerrar agora, mas já fazendo o convite para que vocês voltem outra vez aqui no nosso programa para comentarmos e falarmos sobre família, porque família é coisa de Deus. Deus fez a família para que a família fosse feliz e abençoada. Não importa se o primeiro casal errou e não ler o manual de instrução, escolhendo outros caminhos. O certo é que ele mandou Jesus Cristo para que ele pousasse dentro da nossa família e que nós fôssemos felizes. Até o próximo programa. Amém.